Olá pessoal, aula 42, livro 4, frente 2, Revolução Francesa, página 554. O livro começa falando, divide o assunto Revolução Francesa em duas partes. Revolução Francesa, conflitos, e depois Revolução Francesa... antes disso, ele dá os antecedentes da Revolução Francesa. Revolução Francesa, preâmbulos, tá bom? Conflitos e preâmbulos. Eu vou tentar seguir o esquema do livro, mas vai ser difícil, porque a Revolução Francesa é um tema muito longo, né? Em todo caso, vamos lá. O livro começa perguntando, faz toda uma série de considerações teóricas aqui, a respeito do processo revolucionário na França no século XVIII. No fundo, eu acho que valeria a pena a gente fazer um resumo e dizer o seguinte: a Revolução Francesa foi uma revolução que seguiu os mesmos esquemas e os mesmos moldes da Revolução Norte-Americana, da independência dos Estados Unidos, que nós já vimos. Ou seja, a independência dos Estados Unidos foi a luta contra o absolutismo real, no caso do rei da Inglaterra, e a proclamação de um Estado novo, com um regime novo, que nunca tinha sido cogitado antes, que é o regime da democracia, regido por uma Constituição. Era uma novidade, isso. E foi feito nos Estados Unidos e todo mundo ficou olhando para os Estados Unidos, isso foi em 1774, né? Isso, todo mundo ficou olhando para os Estados Unidos pensando, vai dar certo ou não vai dar certo? Né? Eu acho que se a gente entender que a Revolução Norte-Americana foi uma espécie de ensaio para a Revolução Francesa, a gente entende melhor o assunto. A Revolução Francesa, então, quando ela aconteceu, ela teve a importância que teve mundial, tanto que a gente muda até a época da história, a gente divide a história em história antiga, média, moderna e contemporânea, né? E a passagem da idade moderna para a contemporânea, os historiadores colocam 1789, que é a Revolução Francesa. Ou seja, ela teve um caráter de mudança do mundo. Por quê? Porque a França era uma espécie de modelo para o mundo. A França era o país com maior hegemonia cultural e maior influência em toda a Europa, e não só na Europa, mas na América também, em certo sentido também na Ásia. E aquilo que a França fazia era mais ou menos imitado por todos os outros povos. Então, quando aconteceu a Revolução na França, que essencialmente foi a derrubada do poder absoluto, da monarquia absolutista de Luís XVI, e a construção em cima de um regime novo, que era o regime da República, a República Constitucional, né? Quando isso aconteceu, na França, nos anos seguintes, nós vamos ver depois, foi acontecendo no resto do mundo também. Ou seja, a Revolução Francesa foi uma espécie de explosão para o que iria acontecer no resto do mundo. É o que fala aqui o livro de vocês no começo, né? Falando de como era o absolutismo, etc., explicando como é que era e quais eram as ideias da Revolução Francesa. Depois o livro entra na página 557, num assunto assim, mais concreto, a França na época da Revolução, às vésperas da Revolução. E aí ele trata dos antecedentes imediatos da Revolução Francesa e fala então da situação econômica da França, da penúria econômica que a França estava vivendo por causa de uma série de problemas, más colheitas, a Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, enfim, endividamento da França. Então, tudo isso contribuía para uma insatisfação geral, não com o rei, hein, mas com o sistema, o regime. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, eles eram, até as vésperas da Revolução Francesa, eles eram muito populares.
Entende? Quando se fala de insatisfação popular na Revolução Francesa, é preciso entender o seguinte: se houve essa insatisfação, que é discutível até se houve, viu? Mas se houve essa insatisfação, essa insatisfação era contra o sistema, não propriamente contra a pessoa do rei. Mas a pessoa do rei, Luís XVI e Maria Antonieta, pelo fato de eles não serem muito assim, muito, a expressão meio boba, mas serem muito bobões, né? Isso contribuiu para que a Revolução Francesa passasse por cima deles e os esmagasse. Então, o livro, aqui nesse capítulo do livro, termina falando da convocação dos Estados Gerais para decidir a questão econômica da França. A convocação dos Estados Gerais foi o início da Revolução Francesa, porque o rei fez a imprudência de reunir deputados da França inteira num mesmo local para decidir a questão econômica. O que aconteceu é que eles não decidiram a questão econômica, coisa nenhuma, e passaram a fazer a revolução. Depois eles mesmos foram tragados pela revolução. É o que nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Até já.